Vai tudo bem aí? Glória a Deus. Irmão, fazer fogo com lenha molhada é muito difícil. E eu quero dizer aos irmãos que por se multiplicar a iniquidade, essa é a palavra, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, né? E nós falamos isso lá na escola bíblica nessa manhã. Nós estávamos falando sobre isso. E nós fizemos lá uma ilustração para os irmãos a respeito do copo. Às vezes você pensa que você está com 1/4 de Espírito Santo no tanque, achando que está bom. Achando que está bom. Você está com o tanque quase cheio, você está achando que está bom. E você achando que está até a tampa, tá bom também. Mas não tá bom não, irmão. Tem que transbordar. Tem que transbordar. Faz essa experiência para você ver lá na sua casa como é interessante. Eu quero agradecer a Deus pela boa colaboração dos irmãos na nossa viagem no domingo passado, né? Só não conseguiu ir quem não pôde ir por força maior. Foi o caso da irmã Zê, e não pôde ir mesmo. A Patrícia, né? Esses a gente sabe. E o William, que também não pôde ir. Mas os outros foram todos. E vocês? José não foi porque não quis. Ah lá, tá vendo? Vai mexer. Vai mexer. Vai mexer. Já arrumou a desculpa. Foi fazer a prova, eu orei por ela. Eu, inclusive, além de não ir no culto, ainda tem que orar por ela para passar na prova. Passou? Amém. E foi difícil, né? Mas graças a Deus passou, né? E o Tiago também não foi, porque não deu para ir. Mas graças a Deus que foi um número muito bom. Então, mas e também, se não tivesse sorrido ali, eu também não tinha lembrado. Aqueles dois ali também não foi. Um estava trabalhando e a outra estava viajando, né? Vocês fazem muita falta, viu? Todos vocês que não puderam ir, fazem muita falta. A gente tem que ter propósito. A gente tem que ter uns propósitos. Quando vocês souberem que tem trabalho na igreja para ser feito, descarta os outros. Ou Deus é o primeiro, ou ele é o segundo. Se não dá para ir mesmo, se não dá para ir mesmo, por uma força muito grande, como é o caso ali, se a Josélia não vai fazer a prova, não tem jeito. Se a esposa ali não vai trabalhar, não é verdade? Dificuldade. Mas vão orando. Vão orando. E Deus vai abrindo as portas. Amém? Deus vai abrir as portas. Então eu quero agradecer vocês que foram, vocês que não foram, mas oraram para que tudo corresse bem. Foi muito bom, irmãos. Tudo lá foi muito bom. Ontem eu conversei um pouco com o Marcelo e graças a Deus foi tudo muito bom. Também eu quero agradecer aos irmãos que me antecederam nessa série de mensagem, pela qualidade da mensagem que vocês trouxeram para esta igreja. Eu sei que a capacidade vem do Espírito Santo. A capacidade vem do Espírito Santo. Mas se a gente não estudar, se a gente não ler, se a gente não meditar, se a gente não orar, se a gente não jejuar, o Espírito Santo não vai ter alegria nem prazer de nos usar. E muito menos de tocar no coração da igreja para que a palavra seja recebida. Então, no primeiro
culto, quem pregou foi o pastor Douglas, ele falou sobre os falsos profetas. A segunda pregação foi o Péricles ou foi a Rosana? Foi a pastora Rosana que pregou sobre o engodo de Eva. Depois o Péricles pregou sobre aquela moça que era a adivinha na cidade de Filipe. Depois a pastora Tita pregou sobre a mentira na carta, no livro de Atos, né? E depois a pastora Vanilda pregou sobre esta mesma palavra. Ok, obrigado. Vou ver se eu consigo. Tá aqui, obrigado. Depois a pastora Rosana pregou sobre enganada no lugar perfeito. O Péricles pregou a escrava possuída. O pastor Douglas pregou sobre conselhos fake, prejuízo de verdade. A pastora Vanilda pregou sobre o filho pródigo. A pastora Miriam pregou sobre Mamon, o Deus versus o Deus provedor. E eu estou pregando hoje, e eu mudei o meu tema aqui. O título, não mudei o tema, mudei o título, porque nós tínhamos essa liberdade, foi nos dada essa liberdade, e eu intitulei a minha pregação, o meu sermão hoje de o influencer. O influencer era fake. E eu quero começar falando aos irmãos o que faz um influencer. O que faz um influencer digital? Essa é uma palavra, irmãos, que não faz parte do nosso vocabulário. Nosso vocabulário seria o influenciador, né? Mas nós estamos assim, americanizados. Todo mundo fala inglês, mas ninguém sabe o que é. Você pergunta a palavra para o cara, o que você está falando? Eu estou falando porque todo mundo está falando. Eu gosto do francês, porque o francês ele não se vende, ele não se troca. O francês ele fala o idioma dele como é e ele não acrescenta nada que seja de outro idioma no idioma dele. Por isso que eles são os caras da liberdade. Por isso que eles são os caras que zelam da liberdade. Os Estados Unidos zela da liberdade dele. O francês não, ele quer liberdade para todo mundo. O americano não, ele quer liberdade para ele, escravizar os outros. Então, nós os brasileiros, até nisso nós somos, desculpa a palavra, tacanhos, pequenos, medíocres. Usamos o inglês e não sabemos o que estamos dizendo. Pergunta aí para todo mundo o que é fake, para você ver quantas pessoas vai saber o que é fake. Sabe o que é isso, irmãos? O império da ignorância. Nós somos o país que mais usa inteligência artificial no mundo. O segundo. E achamos que estamos na crista da onda. Os jovens desse país acham que estão na crista da onda. Agora, o que eles não sabem é que todo o conhecimento que está lá na inteligência artificial veio dos velhos. E Deus, na sua sabedoria, para equilibrar as coisas, o que Deus está fazendo? Fazendo com que os jovens errem na inteligência artificial e os velhos sejam convidados para corrigir a inteligência artificial. Alguém pensa que velho não serve para nada? Todo mundo serve, irmão. Deus criou uma sociedade perfeita. Deus criou uma sociedade onde tem meninos, onde tem adolescentes, onde tem adultos e onde tem velhos. Qualquer um dessa sociedade que você tirar, você quebra o elo. Se você tirar a criança, acabou a alegria. Você tira o jovem, acabou a força. Você tira o velho, acabou o conselho. Igreja é isso. Igreja tem que ter jovem, tem que ter velho, tem que ter criança, tem que ter adulto. Louvado seja Deus.
E nós temos que cuidar uns dos outros. E a igreja é boa quando o pastor velho senta com a Alice. Quando o pastor de 68 anos tem a alegria de ter uma aluna que tem quantos anos? 7 anos. A Alice vai na minha aula. E ela anota o que eu falo. Ela anota o que eu falo. Aí, sabe o que é isso? Isso é equilíbrio. Isso é coisa equilibrada. Você está fazendo parte dessa igreja mesmo? Tem certeza que você está fazendo parte dessa igreja? Ou você está sendo um religioso? Irmão, depois dessa lavada que a gente tomou aqui agora, ou a gente se converte. É verdade, ou a gente se converte, né? Está na hora da gente ser crente, né, irmão? Amém? Não está na hora da gente ser crente? Está na hora da gente ser crente. E Jesus falou para Tomé, seja crente. Seja crente. Louvado seja Deus, seja crente. Senhor Deus, nós já oramos, mas eu quero orar mais uma vez contigo. Eu quero me aproximar de ti. Eu quero chegar mais perto. Eu quero ouvir a tua voz dizendo para mim, vem, filho meu. Vem para mim. Aleluia. Senhor, eu quero sentir o teu beijo nessa manhã. Eu quero sentir o teu abraço nessa manhã. Eu quero sentir, eu quero ir mais longe, eu quero ir mais fundo. Aleluia. Fala, Senhor. Já oraram aqui. O pastor já orou, mas eu quero orar mais uma vez, Senhor. Pai, eu quero que a tua graça abunde sobre nós. Aleluia. Vem, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata, aleluia, vem, vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, vem, aleluia, glória a Deus. Um influencer, ele usa as redes sociais e plataformas digitais para criar conteúdos relevantes, assuntos de interesse geral em um mundo polarizado. O que é um mundo polarizado? É um mundo dividido. E o influencer está aí no meio, alegrando tanto A como B. Você sabia disso? Louvado seja Deus. Com seu conteúdo, seus assuntos, as opiniões e comportamentos e decisões dos seus seguidores num nicho específico, como moda, viagens ou fitness. Olha eu falando inglês. Isso aí quer dizer boa forma do corpo físico. Não é boa forma do corpo. É boa forma do corpo físico. Muito bem. Pense um pouquinho. Você segue alguém nas redes sociais? Você segue alguém? Você está seguindo alguém aí? Pronto. É esse cara aí que está te influenciando. Eu não sei quem que você está seguindo. Talvez você está seguindo aí uma pessoa muito, muito importante para as redes sociais, para o mundo. Por exemplo, você pode seguir um pastor. Tem pastores formadores de opinião. Eu sou um formador de opinião desta igreja, de quem assiste a live. Muito bem. Quais as funções de um influenciador? Criação de conteúdos, vídeos, posts e etc. Outra função dele é interação com a comunidade seguidora. O seu influencer que você segue, ele tem se inteirado com você? Você tem se inteirado com ele? Ou você só segue ele e não diz nada para ele, ele não diz nada para você? Você não sabe... Você não sabe algumas coisas sobre a vida dele, mas mesmo assim você segue ele, segue ele. Desse jeito que você a sua palavra aqui, eu não sei se diz, a sua seguidura. Porque quem segue, segue alguma coisa, né, José? Louvado seja Deus. Outra coisa que é a função dele é a gestão da marca. A gestão da marca pessoal, né? É o cuidado com a aparência, com o status. Eu fui lá na visita que nós fomos lá para Hortolândia, passamos lá.
numa casa, tinha uns carros coloridos, bonitos, alguém disse, essa casa aqui é do MC. Você sabe o que é MC? Você sabe o que é MC? MC? Você sabe o que é MC? O que é? Mestre, que cerimônia? Cerimônia de quê? Cerimônia de quê? O que esses caras... como é que é? Cerimonial de quê? De quê? Mas que cerimônia? Você sabe o que é cerimônia? Você sabe o que é uma cerimônia? Cerimônia é um ato especial. Não é uma coisa comum. É uma celebração. Bom, vamos para frente. Meu negócio não é falar do MC. Meu negócio é falar do influencer. Pronto aí, ó. Eu não sabia. Exatamente. MC. Não, tá certo. Tá certo. Não é fake. Tá bem, muito bem. Então, é o seguinte. Outra coisa que ele faz análise métrica para otimizar o conteúdo e a colaboração com marcas para campanhas e marketing. Aqui já está na área da propaganda, da venda, né? Então, é muito importante que haja o influencer. E é muito importante você saber quem é que está te influenciando. Se você não souber, você pode dar com os burros na água. Porque volta e meia nós vemos aí que um influencer levou todo mundo no somebody love, no famoso me engana que eu gosto. Mas eu quero com você, antes de continuar falando, antes de continuarmos assim, a nossa pregação nessa manhã, eu já quero dizer para você o seguinte, eu quero falar sobre o influencer oculto. O cara que eu quero falar, o influencer que eu quero falar nesta manhã, é o cara que trabalha às escondidas. Ele trabalha sem aparecer. Ele é falador, mas ele não aparece. Ele é embusteiro, ele é enganador, mas ele não aparece. E ele está aí, ele já trabalhou no passado, ele vem trabalhando há muito tempo. Ele está trabalhando. Você até sabe o nome dele, mas vamos ver se você conhece ele. Porque saber o nome é fácil. Precisa ver se você sabe as funções dele. Se você precisa saber no que ele está te influenciando. Se você tem alguma opinião que está sendo formada por ele, você não está nem percebendo. Porque ele trabalha às escondidas. Ele não aparece. E quem trabalha às escondidas é o sócio oculto. Você sabe disso, né? Lá nas empresas, quando tinha o sócio oculto, é o cara que queria ganhar dinheiro, mas não queria aparecer. Ele não queria que o nome dele aparecesse em nada. Nem na documentação da empresa o nome dele não aparecia. Mas ele, na hora de morder o lucro, ele estava lá presente. Então, é necessário que você primeiro leia nesta manhã Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, para que você possa, para que nós possamos dar sequência aqui na nossa pregação. Está escrito lá em Deuteronômio 29. 29. O Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Entendeu? O Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles. Mas nós e os nossos filhos somos responsáveis para sempre, por tudo que ele nos revelou, para que obedeçamos a todos
termos desta lei. Muito bem. Então tem coisa que Deus, é segredo de Deus, está na soberania dele. Não foi revelado. Nós nunca saberemos, a não ser quando ele quiser revelar. Nós não vamos ter que prestar conta disso para Deus, nem nós, nem os nossos filhos. Mas o que Deus revelou, o que Deus falou, o que Deus trouxe às claras, nós vamos ter que responder por essas coisas. Se Deus falou para você não roubar, você roubou. Se Deus falou para você não matar, você matou. Se Deus falou para você não cobiçar a mulher do seu amigo, você cobiçou. Se Deus falou para você socorrer o pobre, você não socorreu. Se Deus falou para você que você deveria ter pedido perdão e você não pediu perdão. Se Deus falou para você que você deveria perdoar e você não perdoou, você vai prestar conta de tudo isso para Deus. Ah, pastor, mas não é comigo. Tem gente que peca contra Deus, depois vem derrubar o pecado dele no balaio do pastor, achando que o pastor vai resolver. Não, cara. Pecado é pecado. E Deus não deixa pecado passar batido. Não vai. Pecado é pecado, irmão. E nós vamos dar conta dos nossos pecados. Ah, mas eu já sou salvo, pastor. Continua sendo pecador. Você sabia que a salvação não exime ninguém de pecar? A salvação é para você se santificar. O Espírito Santo vai entrar na sua vida e você, através da ação do Espírito Santo, vai se afastando do pecado. Vai se afastando do pecado. Vai se afastando do pecado. Ah, mas eu sou assim, eu mando na minha vida e acabou. Vai, manda na sua vida e acabou. As coisas reveladas são para nós. As escondidas, as ocultas, são para Deus. Tá bom? Agora, o meu pecado, o seu pecado escondido, um dia vai ser revelado. São 2. Obrigado. 2. Pode deixar. Como é que você disse, José? Como não? Quando bateu aqui, como é que foi? Muita unção. É a mão. Mas voltando lá no pecado. Eu não esqueci, não. Bati a mão aqui, mas eu não vou perder o ritmo, não. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Ou você pede perdão e fica livre desse peso, ou você carrega ele até não vai chegar no céu. Porque no céu não entra pecado. Não entra. Ah, mas eu sou salvo. Você é salvo para não pecar mais. Pedir perdão. Para se consertar com Deus. A salvação, irmãos, é a reconciliação, amém? É Deus trazendo você para a reconciliação. Louvado seja Deus. Muito bem. Eu quero falar, irmãos, nessa manhã, sobre o maior de todos os influências que já surgiu aqui no nosso mundo, que ele já está aí, já está trabalhando, por isso eu digo que ele já surgiu, né? E ele já surgiu, mas ainda não. Como é isso? Ele já surgiu, mas não se revelou. Então vai chegar uma hora que ele vai aparecer. E ele vai aparecer, irmãos, no fim dos tempos. Então não é agora, não é hoje, nem amanhã. É no fim dos tempos. Vai levar um pouquinho de tempo ainda para que ele apareça. Ele é uma figura enigmática. O que é uma coisa enigmática? É uma coisa que a gente não compreende muito bem, que a gente tenta entender, mas não entende. Então é enigma. Na Bíblia tem um cara que gostava de brincar com enigma.
O nome dele é Sansão. Né? Você viu que Sansão brincou com o enigma e se deu mal. Se deu mal. Toda pessoa que gosta de coisa escondida, de ficar criando piolho na cabeça dos outros, e você sabe o que é a expressão criar piolho na cabeça dos outros? É deixar o cara encucado com alguma coisa, é plantar coisa na cabeça dos outros. Plantar maldade, plantar fofoca, confusão, divisão. E Deus detesta isso. Deus abomina esse cara, essas pessoas que gostam de fazer futrica, tá entendendo? Ele conversa com um, conversa com outro, conversa com aquele, põe esse contra aquele, põe aquele contra esse, deixa aquele ali com uma dúvida sobre o outro. É esse cara aqui, é o influencer, é esse influencer, eu estou falando dele. Mas esse cara, ele já desperta uma grande atenção. Ele tem muita atenção entre nós, os cristãos. Por que ele tem essa atenção entre nós, os cristãos? E aqui eu acho que eu errei, porque tem muito crente que nem sabe quem é esse cara. Tem muito crente que pensa que sabe quem ele é, mas não sabe. Pensa que tem atenção, mas não sabe. Esse influencer que eu estou falando, ele vai aparecer um pouco antes da volta de Jesus. Um pouco antes. A volta de Jesus vai estar bem próxima. Mas ele vai aparecer antes desta volta de Jesus. Na verdade, o seu aparecimento é um sinal da volta de Jesus. Ora, se você não sabe o que é a volta de Jesus, você não estuda a Bíblia, você não lê Bíblia sobre a volta de Jesus, você vai saber do influencer. Ainda que, mesmo que você não perceba, ele está mandando mensagem para a sua mente. Ele está na sua rede social aí. Tem dia que a nossa rede social só tem anjo perto. Tem dia que só tem demônio. É no dia dos demônios que ele manda mensagem para você. Não é no dia dos anjos, não. A banda dele é a banda dos demônios. Antes da volta de Cristo, este influencer dominará o mundo, desencadeando acontecimentos nunca vistos em toda a história. Ele se colocará em uma posição de um líder global. Ele vai ser um líder global. Além dele ser um líder global, ele também vai ser um líder mundial. Nesse momento que nós estamos vivendo aqui agora, parece que eu estou falando bobagem. Como que vai ter um líder global? Cara, tem um cara aqui na América do Sul achando que ele é o dono da bola. Já viu falar no Maduro, né? Você já viu falar no Maduro. O Maduro, ele acha que ele é o bambambam na América do Sul. Tem um outro lá na Rússia, o Putin, achando que ele pode invadir a Ucrânia e acabar com a Ucrânia. Tem o cara da Ucrânia que está lá lutando para que ele não seja invadido. Tem a OTAN misturada com isso. Tem o presidente dos Estados Unidos. Nós temos aqui o nosso presidente dando as pitaquadas dele em tudo que ele acha que ele tem direito. E todo mundo dá palpite, todo mundo quer resolver o problema do mundo, mas ninguém quer sentar numa mesa para resolver o problema do mundo. Tem a China e a Coreia do Norte. E a China agora está bombando, né? Porque está trazendo tanto a Rússia como a Índia para o triângulo dela ali, né? E vai virar uma salada. Aqui na igreja nós temos dificuldade. Às vezes eu falo abacaxi e a irmã fala assim, é banana. Abacaxi é banana. Abacaxi, banana nanica. Irmã, é banana, é abacaxi. Não, é banana nanica.
É. Às vezes a gente perde a tonalidade, desentoa, né? Desentoa. O que você acha disso? Você acha que isso vai acontecer? Você acha que é impossível acontecer um único governo para o mundo todo? Você acha que é possível? Como vai ser isso? Você sabe como é que vai ser? Alguém aqui sabe como é que vai ser isso? É? A falsa sensação de paz. Mas alguém quer falar alguma coisa? Alguém sabe como que vai ser isso? Tá lembrado que eu falei para você que você conhece o influencer, mas você não sabe nada dele? Estou perguntando para você de um influencer que você devia saber tudo sobre ele. Engano. Através do engano. Mais do que? É só isso. Acordos, né? Acordos. Combater a fome, a doença. Você sabe como esse influencer vai atuar? Você sabe o que é atuar? Você sabe o que é atuar? Atuar é você exercer uma função. Você sabe como ele vai fazer isso? Vai querer ser um Deus. Você acha que ele vai enganar o mundo inteiro? Tem certeza que ele não vai enganar o mundo inteiro? Eles estão lendo a Bíblia? Hein? O que vocês acham, hein? O que vocês acham? Ele vai enganar o mundo inteiro ou não vai? Não vai enganar os escolhidos? Quais escolhidos? Tem os escolhidos do Corinthians, tem os escolhidos do Palmeiras, os escolhidos do reino. Que reino? Do reino de Deus. O reino desse mundo vai ser enganado? O mundo já é dele? E por que ele ainda tem que enganar o mundo se o mundo já é dele? É. Olha só, presta atenção. Só um minuto. Olha, Josélia, presta atenção nisso. Se o mundo já é dele, por que ele vai ter que enganar o mundo? Não, gente, não é isso não. Vou falar para vocês por que ele tem que enganar o mundo. Não, mas eu vou dizer para vocês por que ele tem que enganar o mundo. Olha só, presta atenção. Ele vai ter que enganar o mundo porque o mundo não é dele, que nem nós estamos pensando. O mundo nunca foi dele. O mundo vai ser dele quando ele implantar o governo dele. Mas antes dele implantar o governo dele, ele tem o mundo para trabalhar no mundo, convencendo quem ele puder. Mas enquanto tiver crente no mundo, está entendendo? Existe a oportunidade da igreja trabalhar e tirar alguém do engano. Mas nós pensamos a maioria de nós pensamos, que quando isso acontecer, a igreja não vai estar mais aqui. A igreja não vai estar mais aqui, já foi todo mundo para o céu, então ele vai deitar e rolar no mundo. Não, eu estou perguntando, por isso que eu estou fazendo essas perguntas para vocês, se vocês sabem mesmo o que vai acontecer quando esse camarada aparecer. Essas perguntas são perguntas para mexer na sua cacholinha. Olha só, eu pergunto para você uma coisa. De como ele vai obter poder e influência para enganar o mundo inteiro e para mandar no mundo. De onde é que ele vai tirar esse poder? Da tecnologia. Olha aí. Vai criar uma marca. O que mais vocês sabem sobre isso? Não, gente, não é nada disso que vocês estão falando. Vocês precisam ler Bíblia. Vocês precisam ler Bíblia. Ó, para nós entender
Por que esse cara está surgindo? O que ele vai fazer? Como ele vai fazer? Da onde ele vai tirar o poder? Ó, não vai cair da cadeira. Quem vai dar poder para esse cara não é a tecnologia, não é os governos do mundo, não é força nenhuma do mundo. É o próprio Deus que vai dar poder para ele. Você sabia? É o próprio Deus que vai dizer, vem cá, ô, Satanás. Hoje vem cá, você vai ser o influencer da terra. Vou te dar poder e influência. Nem os exércitos do céu vai poder com você. Você vai ser o cara na terra. Nós estamos pensando que é computador, nós estamos pensando... Ei, Deus está no governo. As coisas reveladas, para quem que é as coisas reveladas? Para nós e para os nossos filhos. E as coisas ocultas, escondidas, os segredos é para quem? Para Deus. Onde é que Deus revela o seu plano? Na Bíblia. Quem é que nos faz entender o plano de Deus na Bíblia? O Espírito Santo. Por que nós estamos assim, jogando conversa fora, que não tem fundamento, com o que Deus está dizendo? Por causa do pecado, irmão. Por causa do pecado. O pecado de não ler as Escrituras. É pecado não ler as Escrituras? É pecado não ler as Escrituras. Por causa de falta de Espírito Santo na nossa vida. É pecado falta de Espírito Santo na vida? É pecado falta de Espírito Santo na vida. É pecado não orar? É pecado não orar. É pecado não ter comunhão com Deus. É pecado. E por causa do pecado, nós vamos para a ignorância espiritual, Fábio. Quando são nos perguntadas as verdades de Deus, o que Deus já revelou para nós, nós respondemos com tanta autoridade, com tanto, pulamos na frente, já é isso. E não é isso que estamos dizendo. Por quê? Porque o pecado cega, o pecado leva a gente para a escuridão. E às vezes nós estamos pecando e não estamos nem sabendo. Quando você levanta de manhã e não dá bom dia para tua mulher, você já pecou. Ah, pastor, já pecou. É por isso que o seu casamento é uma porcaria, muitas vezes. Por quê? Porque você não fala nada para tua mulher. Levanta, vai trabalhar, tá entendendo? Dormiu com o inimigo, Marli. Dormindo com o inimigo. Levanta, vai trabalhar, não dá bom dia, não dá um beijo. Não fala nada para a mulher. Levanta, vai trabalhar, não dá um beijo, não fala nada para o seu marido. É pecado. É por isso que tem um monte... Irmão, a gente não tropeça na pedra grande. A pedra grande a gente desvia. A gente tropeça na pequenininha. Está entendendo? O pecado vai assim. E aí vai acumulando pecado. Vai acumulando pecado. E quanto mais pecado, mais longe de Deus. Quanto mais pecado... Ah, eu não leio a Bíblia porque eu não gosto de ler. Não, você gosta de pecar. Ah, eu não vou na oração porque eu não tenho tempo. Não, tempo você tem. Você tem tempo para tomar banho, você tem tempo para comer, você tem tempo para jogar bola, você tem tempo para trabalhar. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Mas não tem tempo para servir a Deus. Então a Bíblia está mentindo. A Bíblia está mentindo, Félix. Porque eu tenho tempo para tudo, mas não tenho tempo para servir a Deus. Eu não tenho tempo ou eu estou pecando? Ah, não, mas eu estava... Não. Aí você traz a justificativa assinada pelo o presidente da República. É? E Deus está dizendo assim, tontinho. A Bíblia diz, lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador. Olha só. Será que é possível identificar esse camarada que a gente está falando? É possível. E como que a gente vai identificar ele? Você não precisa ficar com medo. Você não precisa ficar bravo, porque você não sabe nada dele. Você não precisa ficar atordoado, porque as respostas, as perguntas que eu fiz, e você respondeu, e eu disse para você que
você respondeu errado. Você não precisa ficar bravo com isso. Porque quando a gente tem coragem para responder uma pergunta, a gente tem que ter duas coragens. A primeira, para ser elogiado, e a segunda, para ser ajudado no entendimento daquilo que a gente não está entendendo errado. Daquilo que a gente está entendendo errado. Porque se a gente continuar entendendo errado, o prejuízo não vai ser de quem fez a pergunta, vai ser nosso, que não sabemos a resposta. Jesus falou para os discípulos dele: vocês não sabem o caminho? Senhor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que me segue não andará em trevas. Pronto, resolveu. Entendeu? Alegra o teu coração, você é crente, eu sou crente, e o Espírito Santo está aqui. Está ou não está? Amém? Então vamos para frente. Então, eu educadamente, ou melhor, não é preciso ficar com medo, não é preciso ficar apavorado. Essas e outras questões a respeito desse influencer são respondidas pelas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Às vezes, irmãos, nós estamos procurando as respostas para esse sujeito aí, no lugar onde menos nós vamos encontrar a resposta. Mas nós, os crentes, nós precisamos ser pessoas, amigos das Escrituras. Ter amizade com a Bíblia. Porque se nós tivermos amizade com a Bíblia, nós vamos ser esclarecidos. E ninguém vai nos enganar, José. Ninguém vai nos levar no tapa. Ninguém vai nos fazer daquela palavra que a gente não gosta, trouxa. Quando eu pelo menos não gosto que ninguém me chama de trouxa. Eu não aceito que ninguém me chama de trouxa. Mas no mundo religioso, o que mais tem é trouxa. O que tem de trouxa? É fácil. Você quer ver quantos trouxa tem? Liga a sua televisão. E assiste aí uns programas chamados de programas evangélicos. Vai no YouTube, assiste aí uns caras pregando, uns pastores evangélicos. E por quê? E por que isso? Você já parou para pensar nisso? Por quê? Por que disso? Porque nós gostamos da mentira. A pastora Tita aqui fez uma pregação, mas a gente gosta. Eu gosto. Está entendendo? Eu gosto de ser enganado. Por quê? Porque para ser enganado não custa nada. Não precisa fazer força nenhuma. Olha só, o cara chega, você saiu do banco, olha bem, você saiu do banco, tirou o seu dinheirinho suado de lá, está andando na rua, quietinho indo para sua casa. Vai uma pessoa pareia com você e fala assim para você: olha, eu tenho aqui um cartão, não, um bilhete, eu tenho aqui um bilhete, eu comprei, ó, que o meu bilhete é premiado, só que eu estou com um problema de chegar na lotérica. Eu estou vendendo, eu estou sem dinheiro, estou sem nada, mas eu estou vendendo bilhete premiado. Estou vendendo bilhete. A gente gosta. É verdade. Esse é um dos golpes mais velhos que tem. E todo dia tem gente comprando bilhete premiado. Quem que é doido de vender um bilhete premiado? Cara, quem que é doido de vender um bilhete premiado? Está entendendo? A gente gosta. E no mundo religioso é do mesmo jeito. Está doente? Vem aqui que eu vou te curar. Você não tem carro? Vem aqui, eu vou orar por você, Jesus vai te dar um carro. Você não tem casa? Vem aqui que eu vou orar, Jesus. Assim, o mundo religioso é assim. Opa! Mas aí senão aí não funciona, né? A hora tem que ser aqui para funcionar. Tem que ser aqui, senão não funciona. Muito bem. Então, olha só. Eu, educadamente, chamei o camarada aqui de influencer, esse aqui. Mas a Bíblia chama ele, descaradamente, de anticristo. O nome dele é esse, anticristo. É o nome do influencer que eu estou falando para você. E ele está aí, irmãos. Ele está presente. Ele não aparece,
mas ele está escondido aí. Está escondido. De vez em quando ele quer se esconder lá em casa. Ô pastor, é isso, é isso. De vez em quando ele quer entrar lá, ele quer se esconder lá na minha casa. De vez em quando ele quer esconder na sua casa. Até aí tudo bem, não tem problema. Mas tem hora que ele quer se esconder dentro do nosso coração. Você sabe por que ele quer se esconder dentro do seu coração? Porque você é um verdadeiro adorador. E ele não quer que você adore o Deus que você está adorando. É por isso que a gente tem que parar, irmão, com essas desculpinhas esfarrapadas e ser mais crente, e ser mais obediente, e ser mais santo. Amém? Porque senão ele entra dentro do teu coração e faz morada dentro do seu coração, você nem vai perceber. Porque ele é enganador, Marli. Ele é embusteiro. Ele conversa muito bem. Ele faz excelentes acordos. Ele dá acesso, afeto. Ele dá afeto. Ele dá atenção. Ele dá atenção. Ué, mas não é isso que as redes sociais estão fazendo? Quando você assiste 3 aulas gratuitas, estou abraçando todo mundo. 3 aulas gratuitas. Depois da 3ª aula, você tem que fazer o quê? Comprar o curso. E se você vai só reclamar depois de 7 dias. Quem que reclama, irmão, depois de 7 dias? Ninguém reclama, irmão. Ninguém reclama. Os caras compram as coisas, só depois de 15 dias que ele vai ver o que comprou. Aí passou os 7 dias. Já era. Já era. Olha só, a palavra anticristo é formada por 2 palavras nos originais. Lá no grego, no hebraico. E anti e Christos. Anti é apó, contra, oposto a. E Christos é substituto de Cristo. Christos, o ungido, né? E aí vai ficar Cristo ou ungido. Christos. Cristo ou o ungido. E no hebraico é o Machia ou Messias. Então, anticristo, anti-Messias. Contra Cristo, contra o Messias. Oposto a Cristo. E ele não é oposto só à pessoa de Cristo, ele é inimigo de Cristo e dos seus ensinamentos. Ou também ele pode ser chamado de substituto de Cristo, no sentido de que alguém que quer tomar o lugar de Cristo. Então, quando nós falamos sobre o anticristo, tudo que nós falarmos é muito importante, mas a coisa mais importante que nós devemos entender sobre esse influenciador é que ele quer tomar o lugar de Cristo. Ele pode ser enganador, ele pode ser embusteiro, ele pode ser o que for, mas o plano dele maior é destronar Cristo do seu trono. Ele não aceita. Né? E ele vai se apresentar como um verdadeiro Cristo. Ele vai se apresentar. E quando vocês disseram aqui que ele vai enganar, mas não vai enganar todo mundo, ele vai enganar o mundo inteiro. Ele vai enganar o mundo inteiro. Ele só não vai enganar, presta atenção, aqueles que o nome deles estiver escrito no livro da vida. E a pergunta é agora, o seu nome está escrito no livro da vida? Então você tem que agir como escrito. Porque Paulo diz para Timóteo, aquele que se alista deve fazer por onde agradar aquele que o alistou. Entendeu? O seu nome está escrito no livro da vida? Amém? Então, alegra aquele que te deu a vida. O selo é outro, Marli. Aqui é inscrição. O selo é marca. Você foi inscrita e recebeu o selo. Entendeu?
porque você foi escrita no livro da vida, você recebeu o selo do Espírito Santo. Amém? Agora eu pergunto para você, o que você vai fazer com esse nome escrito nesse livro e com esse Espírito Santo que foi dado para você? O que você está fazendo? Isso. Louvado seja Deus. Eu quero ler um versículo com vocês, que para nós começarmos a aprofundar mais aqui nossa palavra nessa manhã. Eu quero ler com você João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Assim a palavra de Deus assim a palavra se tornou ser humano. Naquela Bíblia que eu leio, está escrito, e o verbo se fez carne, né? Mas aqui, assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. E ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Isso aí é João escrevendo. Que coisa boa, né? João foi privilegiado, não foi? O cara foi muito privilegiado. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Esse cara, ele era privilegiado, não era, Pérez? Eu ia bater aqui de novo, José. Quase. Mas eu vou falar para você, Pérez, e vou falar para vocês. Nós somos muito mais bem-aventurados do que ele. Muito mais. E quem disse isso, não foi ele, não. Foi o próprio Jesus. Vocês estão me vendo. Vocês estão me apalpando. Vocês estão crendo em mim porque vocês estão me vendo. Mas vai vir uns caras aí depois de vocês, que eles não me viram, não me apalparam e vão crer em mim. Vão crer em mim. Aleluia. Sou eu, William, é você. Às vezes a gente olha para a Bíblia, irmão, e fica achando, esses caras aqui, esse cara era crente demais. Eu queria ser um crente que nem esse cara aqui. Para com isso. Para com isso. Você é muito mais privilegiado do que ele. Porque coisa que eles... É mais ou menos aquilo que os crentes do passado almejaram. O escritor de Hebreus fala assim, que os crentes do passado almejaram ver e não viram, mas se cumpriu em nós. E por causa que eles creram, eles, sem nós, não são nada. E nós, sem eles, também não somos. Nós precisamos dele e eles precisam de nós. É por isso que vamos entrar todos juntos no céu. A crente, vem tudo, vem Abraão, vem Davi, vem Pérez, vem Cláudio. Aleluia, vem, aleluia, aleluia. É o povo de Deus chegando. Quem é esse povo? É o povo de Deus. Coisa linda. Coisa linda de papai. Glória a Deus. Aleluia. Então, querido, nós precisamos pensar como que o cara é o anticristo. Ele é anticristo aqui, começa aqui, depois que quando Jesus nasce, que ele começa a operar. É aqui que ele começa a fazer as artes dele? Não, irmão. O anticristo, ele está trabalhando desde os dias da eternidade, desde o começo. Um dia ele estava lá no céu, ele era um crente abençoado, cheio de Deus. Era um crente feliz. Estava lá no céu. E Deus olhou para ele e falou assim, cara, você vai ser o meu aferidor. Você sabe o que é aferidor? Aferidor é o conferente. É o cara que você está trabalhando, fazendo serviço, ele vem e dá aquela vista. É o fiscal, Pérez. É ele que vai aprovar. Olha só. A Bíblia fala que ele está lá, ele é o aferidor de Deus na criação. Deus cria as coisas e ele aprova. A Bíblia diz que ele é o querubim
entre as pedras afogueadas. Era um querubim de muita importância no céu. Mas ele olha para Deus e fala assim, não, é mais ou menos igual a gente quando trabalha numa empresa e não está feliz com a posição que contrataram. Olha só, é interessante, né? Quando você chega para procurar o serviço, você pega o que você está desesperado para trabalhar, você pega o que aparecer na frente. Aí o cara te ficha lá. Passou uns dias, você começa a olhar para os outros. Aí você fala assim, não, mas tem que tirar esse cara daqui, porque ele não faz direito, eu faço melhor do que ele. Eu ganho menos do que ele. Começa a insatisfação. Depois que você derruba aquele lá, você vai derrubar o outro que ganha mais. É assim. Eu fui funcionário e trabalhei muito tempo dentro de empresa, lidando com gente, administrando gente. As pessoas, irmão, elas ficam satisfeitas um pouco de tempo com aquele pouco de dinheiro. Depois, dentro da empresa, eles querem subir. Eles querem subir. E vai chegar uma hora que ele subiu tanto que ele vai falar assim, não, tem que mandar o patrão embora. Não, que isso, tem que mandar o patrão embora. Foi o que o menino aqui fez. Esse garoto aqui, esse coisinha linda, fez lá no céu. Chegou no céu e falou assim, peraí, para quê? Por que ele está pensando? Só porque ele cria? Só ele pode ser Deus? Não, vou virar bagaça aqui. Vamos começar. Começou a falar com um, começou a falar com... É por isso que Deus não gosta desses caras. Eles falam muito. Eles falam muito e falam com quem não tem. Quem não é o responsável. Ele fala com o subchefe, com o subsecretário, com o sub do sub. Ele não fala com o cara que está no comando. Ele inflama. E a Bíblia diz que ele inflamou a terça parte do céu. E veio lutar contra Deus, achando que ia ganhar. Levou uma porretada, irmão. Que foi expulso do céu. Ó, queda. Ele é quedado do céu com a terça parte dos anjos. Você acha que ele parou? Não. Mesmo caído. O comportamento dele é esse. O comportamento dele é enganar. O comportamento dele é conversar. O comportamento dele é entrar no coração e tirar Deus do coração da sua criação. Ele aparece lá no jardim. A pastora Rosana pregou aqui, eu não vou ficar... Você já ouviu essa história? Você já sabe. E de lá para cá, ele vem trabalhando, caído. Trabalhando, caído. Mas as informações sobre essa pessoa, ela não começa aqui em João. Ela vai começar lá no capítulo 7 de Daniel. E eu quero... João, coloca aí, por favor. Capítulo 7 de Daniel. Nós vamos ter aqui uma visão. Daniel está tendo uma visão onde ele vê alguma coisa. E são descritos aqui 7 grandes animais ou 7 grandes bestas. Daniel, versículo 1. Muito bem. Vamos direto para o 4, João. Versículo 4. Nós vamos do 4, 6, 7 e 8. A visão de Daniel. Ele vai dormir. De noite ele tem um sonho. E nesse sonho, olha, presta atenção. Nesse sonho, ele vai ter uma visão do sonho. Coisa doida, né, irmão? Não é? Você tem um sonho e dentro do sonho que você está sonhando. Parece que é um sonho sonhado, né? Você já ouviu falar no sonho sonhado? É um sonho, dentro do sonho, ele vai ter essa visão. A primeira besta era como um leão, é o que ele está vendo. Com asas de águia. Você já viu leão com asa? Eu nunca vi também. Enquanto eu observava, suas asas foram arrancadas e ela ficou em pé no chão, sobre as 2 patas traseiras, como um ser humano, e lhe foi dado mente humana. Você vê, olha só, esse animal é terrível, né? A ele é dado mente humana. Via então a segunda besta, e ela se parecia com um urso. Levantou-se sobre um dos lados e tinha na boca, entre os dentes, 3 costelas, e lhe foi dito, levanta-se,
devore a carne de muitos. Continua. Em seguida surgiu a terceira dessas bestas. Se parecia como um leopardo, tinha 4 asas de ave nas costas e 4 cabeças. E lhes foi dado grande autoridade. Então, em minha visão, naquela noite, vi uma 4ª besta, terrível, assustadora e muito forte. Devorava e despedaçava suas vítimas com grandes dentes de ferro e esmagava os restos debaixo de seus pés. Era diferente das outras 3, e tinha 10 chifres. Muito obrigado. Eu pergunto para vocês aqui, quantos de vocês já leram essa passagem? Levanta a mão, os que já leram. Muito obrigado. E os que entenderam? Levante a mão. Percebe? Percebe as dificuldades? Nós precisamos ou não precisamos do Espírito Santo? Precisamos. Nós precisamos do Espírito Santo e precisamos da igreja de Deus. E precisamos dos homens de Deus. É até o 8. Nós estamos no 7. Então, prestem atenção. Existe entre nós alguém que é mais esclarecido? Pergunta aos irmãos. Existe ou não existe? Existe. Existe, claro que existe. Esses homens, irmãos, foram colocados na igreja de Deus para nos ajudar. Agora, o que acontece conosco é que nós ficamos com vergonha às vezes. Nós lemos um texto como esse e não vamos perguntar. Achamos que só porque lemos, mas não entendemos. Tá bom. Não, irmão. Tem pastor nessa igreja. Tem pastores e pastoras nessa igreja. Tem professores de Bíblia nessa igreja. Pessoas que o Espírito Santo tem usado. Tem escola bíblica aí. Chega mais cedo. Dá uma encantonada em quem está ensinando. Peraí, vem cá, me ensina isso daqui. Eu não entendi isso aqui, eu li isso aqui e não entendi. Me ensina o que é isso. Leia o 8, por favor. Enquanto eu olhava para os chifres, de repente apareceu no meio deles outro chifre pequeno. 3 dos chifres maiores foram arrancados pela raiz para dar lugar a ele. Esse chifre pequeno tinha olhos como de homem, e uma boca que falava com arrogância. Aqui nós começamos a identificar esse sujeito. Ele é esse pequeno chifre aí, ó. Esse chifrinho. Esse chifrinho pequenininho. É ele, Gilberto, que vai se tornar a besta, o anticristo, que é falado lá no Apocalipse. Muito bem. Daniel, quando ele viu isso aí, ele não entendeu nada. Ele não entendeu nada. Mas sabe o que ele foi fazer? Ele foi perguntar, ainda no sonho. Ele foi perguntar. Então, irmão, perguntar é bom. O melhor aluno, José, é aquele que pergunta. Porque aquele que vai embora com a dúvida, não aprendeu nada. Quando chega na hora da prova, ele não sabe responder. Por quê? Porque a dúvida dele, ele vai trazer de novo. Irmão, não fica carregando dúvida, principalmente dúvida espiritual. Não carrega, porque vai te fazer mal. Se você vê alguma coisa que você não está entendendo, pergunte. Pergunte. E se a pessoa que te responder não te respondeu satisfatoriamente, vai perguntar para quem sabe. Até que alguém vai te responder. É? Porque senão você vai ser engodado. Você vai ser enganado. Muito bem. Eu quero ler agora
a dúvida de Daniel. No versículo desse mesmo capítulo, versículo 15 e 16, Daniel pergunta, olha lá, eu, Daniel, fiquei perturbado com tudo que tinha visto em minhas visões. E minhas visões me aterrizaram. Por isso, aproximei-me de um dos que estava em pé junto ao trono e perguntei, o que é aquilo? O que tudo aquilo significa? O que isso aí é? O que quer dizer essas coisas? E ele me explicou, no versículo 17 até o 27, 17 a 27, está a resposta. Essas 4 grandes bestas representam 4 reinos que surgirão da terra. No final, porém, o reino será entregue ao povo santo do Altíssimo. E eles dominarão para todo sempre. Então eu quis saber o verdadeiro significado da 4ª besta, tão diferente das demais e tão aterrorizante. Ela havia devorado e despedaçado suas vítimas com dentes de ferro e garras de bronze, e esmagando o resto com os pés. Também quis saber sobre os 10 chifres em sua cabeça, e o pequeno chifre que surgiu. Depois derrubou 3 dos outros chifres. Esse chifre parecia mais forte que os demais e tinha olhos humanos e uma boca que falava arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra o povo santo de Deus e os isso aqui, irmão. Você sabia que vai acontecer isso? É só vitória. É só vitória. Olha aí o Satanás complicando a vida dos crentes. É o povo santo, Fábio. Quem que é o povo santo? Somos nós. Agora, o nome de vocês não está escrito no livro da vida? Vocês já não estão selados com o Espírito Santo? Como é que esse trem vai vencer vocês? Continuando, enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra o povo santo de Deus e o derrotava, até que o ancião, o Altíssimo, veio e pronunciou a sentença em favor de seu povo santo. Então chegou o tempo de o povo santo tomar posse do reino. Amém? Vai ter guerra, vai ter luta, vai ter morte, vai ter derrota. E no final, a vitória é do povo de Deus. Amém? Então, vamos para frente. Depois ele me disse, a 4ª besta é o 4º reino que dominará a terra e será diferente de todos os outros. Devorará o mundo inteiro, pisoteará e esmagará tudo que estiver em seu caminho. Seus 10 chifres são 10 reis que governarão esse império. Então surgirá outro rei, diferente dos 10, que subjugará 3 reis. Ele desafiará o Altíssimo e oprimirá o povo santo do Altíssimo. Tentará mudar suas festas sagradas e suas leis, e eles serão colocados sob o controle dele por um tempo, tempos e meio tempo. Contudo, o tribunal o julgará e todo o seu poder será tirado e completamente destruído. Então serão dados ao povo santo do Altíssimo a soberania, o poder, a grandeza de todos os reinos debaixo dos céus. O reino do Altíssimo permanecerá para sempre, e todos os governantes o servirão e lhe obedecerão. Duas coisas que a gente aprende aqui. A primeira, que a Bíblia esclarece quem são esses 4 animais, estas bestas, da visão de Daniel, que são reis e reinos, impérios poderosos que se levantarão no mundo. Segunda coisa, podemos dizer que parte desta profecia já se cumpriu. Alguns destes reinos, impérios já passaram, mas outros ainda acontecerão.
É aqui, irmãos, que nós, os crentes, muitas vezes, hoje não, mas entre o final do século XVIII e começo do século XIX, os crentes tiveram muito problema com a vinda de Jesus. Não propriamente com a vinda, porque eles começaram a marcar datas, inspirados nesses textos, dizendo que Jesus já ia vir, que o tempo já tinha se cumprido, e na verdade, nada tinha, nem tudo que está escrito aqui havia acontecido, e ainda não aconteceu. Coisas aqui já aconteceram, mas outras coisas não. E por que nós precisamos entender isso? Porque o período as profecias bíblicas, elas se cumprirão, irmãos. Mais cedo ou mais tarde, elas se cumprirão. A Bíblia tem mais de 5.000 profecias. E a maioria dessas 5.000 profecias estão todas cumpridas. Faltam poucas para se fechar o cumprimento de todas as profecias. Mas as profecias não estão condicionadas ao nosso tempo, ao aqui e agora. Elas estão condicionadas ao tempo de Deus. É Deus que vai cumprindo a sua palavra, independente do que nós pensamos ou queremos. O plano é dele, a soberania é dele. Amém? A nós cabe crermos nas profecias. Não ficar preocupado quando elas vão se cumprir, não, basta você crer que elas se cumprirão. Não duvide de Deus. Exatamente. É o exemplo. É a história se repetindo. A história se repetindo. Nós precisamos entender, irmãos, a palavra de Deus. A palavra de Deus é fonte de vida. Você já glorificou a Deus porque você está num país onde você pode ler a palavra? Você já agradeceu a Deus por isso? Quantas Bíblias o senhor tem na sua casa? Quantas Bíblias o senhor tem na sua casa? Mais de uma. Quantas Bíblias o senhor tem na sua casa? 20 e tantas. A senhora só tem essa Bíblia que a senhora carrega ou a senhora tem mais? Olha, aqui não tem nenhuma, tem duas. Quantas Bíblias você tem, Josélia? 10. Quantas Bíblias você tem, Gilberto? 3. Vamos ler a Bíblia, irmãos? Vamos falar com o Espírito Santo hoje, aqui, agora? Espírito Santo, me ajuda a ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai louvar melhor. Se você ler a Bíblia, você vai orar melhor. Se você ler a Bíblia, você vai cantar melhor. Se você ler a Bíblia, você vai falar melhor. Se você ler a Bíblia, você vai vencer as barreiras que estão atrapalhando a sua vida, irmão. Se você ler a Bíblia, você vai ser curado. Não sei se é no Salmo 108 ou 106, que diz assim, e enviou-lhe a sua palavra e os curou. Ele não enviou a palavra para nós? Amém? Vamos, irmão, vamos agarrar com Deus. Vamos agarrar com a Bíblia. Louvado seja Deus. A gente ainda precisa de mais informação, irmão. O versículo 27 desse capítulo, está lá. Olha o que ele está dizendo para nós. Está informando que o anticristo, que o fim do governo do anticristo, ele não vai durar para sempre. Ele vai durar por pouco tempo. Mas ele tem fim. E o fim dele ocorrerá com o estabelecimento do reino do Altíssimo e a vitória do povo santo. Louvado seja Deus. Então serão dados ao povo santo do Altíssimo a soberania, o poder e a grandeza de todos os reinos debaixo dos céus e o reino do Altíssimo permanecerá para sempre. Espera aí. Ele não está falando para todo mundo que ele vai governar o mundo? Ele não está falando para todo mundo que nunca houve um governo mundial, mas ele vai ser o governo mundial? Que ele vai ficar por cima da... Como é que é? Por cima da cocada preta? Por cima da carne seca? Está mentindo, é fake.
Quem vai ficar por cima somos nós. Quem vai ficar por cima é o nosso Deus. E ele vai falar, vem comigo. Vem comigo, Marli, vem. Vem, Gilberto. E não vai ser Gilberto que chama você, não. Esse nome aí ficou para trás. Você esqueceu. É o novo nome. Aleluia! É o novo nome. Bendito meu Pai, vem comigo. Por que você está com medo do anticristo? Ô doença. E chega na hora de votar, Josélia? Josélia, chega na hora de votar, a Gospelândia toda vota. No irmãozinho desviado, afastado de Deus. Vocês estão entendendo a palavra, irmãos? Amém? Vamos um pouquinho mais para frente? Não é segredo nem para a igreja e nem para Israel que o fim de todas as coisas, e no fim de todas as coisas, o reino de Deus será estabelecido para sempre. Amém? Mas antes do reino de Deus ser estabelecido, o anticristo vai reinar. E não fica com esse pensamento, não, porque a igreja vai ser arrebatada e nós não vamos estar aqui. Está dizendo aqui ó, que os crentes vão sofrer. Está dizendo aqui que os crentes vão ser perseguidos. Está dizendo aqui que os crentes vão passar por grande dificuldade. Ou a gente fica com a palavra, ou a gente fica com a conversa dos homens. Amém? Vamos ver mais um pouquinho de informação aqui? Vamos para o mesmo livro de Daniel, no capítulo 8. Eu sei que não vai dar para mim, eu estou aqui que nem o pastor Douglas na sua pregação. Pode ser, sem problema. Ótimo, pode sim. Vamos ler então Daniel, capítulo 8, versículo 1 a 12. E eu vou fechar aqui com vocês. Porque não vai dar mesmo. O assunto é extenso. Daniel 8, 1 a 12. Diz assim: durante o terceiro ano do reino de Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão depois da primeira. Nessa visão eu estava na fortaleza de Suzã, na província de Elão, em pé junto ao rio Ulai. Quando levantei os olhos, vi um carneiro com 2 chifres compridos, em pé junto ao rio. Um dos chifres era mais comprido que o outro, embora tivesse crescido depois do outro. O carneiro dava chifradas em tudo em seu caminho para o oeste, para o norte, para o sul, e ninguém conseguia detê-lo, nem ajudar suas vítimas. Ele fazia o que queria e se tornou muito poderoso. Enquanto eu observava, de repente, um bode surgiu do oeste e atravessou a terra com tanta rapidez que nem sequer tocou o chão. Esse bode tinha um chifre enorme entre os olhos. Foi na direção do carneiro, de 2 chifres, que eu tinha visto, em pé, junto ao rio, avançou sobre ele, cheio de fúria. O bode atacou o carneiro furiosamente e o atingiu com um golpe que quebrou seus 2 chifres. O carneiro ficou sem forças para resistir e o bode o derrubou e pisoteou. Ninguém foi capaz de livrar o carneiro do poder do bode. O bode se tornou muito poderoso, mas no auge de seu poder, seu grande chifre foi quebrado. No lugar dele, nasceram 4 chifres proeminentes, que apontavam para as 4 direções da terra. Então, de um dos chifres proeminentes, surgiu um pequeno chifre, cujo poder se tornou muito grande. Estendeu-se para o sul e para o leste em direção à terra gloriosa. Seu poder chegou aos céus, onde atacou o exército celestial, lançou à terra alguns do exército e algumas das estrelas e os pisoteou. Chegou a desafiar o comandante do exército celestial ao suspender os sacrifícios diários oferecidos a ele e destruir seu templo. Ao exército celestial não foi permitido reagir a essa rebelião,
Portanto, o sacrifício diário foi interrompido e a verdade derrotada. O chifre teve êxito em tudo que fez. Vocês não acham que nós precisamos meditar mais nessa leitura? Porque Deus está revelando coisas aqui. E as coisas reveladas são para quem? Para nós e os nossos filhos. Eu vou encerrar aqui, irmãos. Ou melhor, só vou ler aqui, não precisa nem colocar aqui, porque Daniel pede esclarecimento de novo. E Deus vai dar para ele, no versículo 15 e no versículo 19. Enquanto eu, Daniel, tentava entender o significado dessa visão, alguém que parecia um homem parou diante de mim e ouviu uma voz humana vinda do rio Ulai gritar: Gabriel, explique a este homem o significado da visão. Quando Gabriel se aproximou de onde eu estava, fiquei tão aterrorizado que me prostei com o rosto no chão. Ele disse: Filho de homem, você precisa entender que os acontecimentos da visão se referem ao tempo do fim. Enquanto ele falava, desmaiei e caí com o rosto no chão. Gabriel me despertou com um toque e me ajudou a ficar em pé. Então ele disse: estou aqui para lhe contar o que acontecerá depois, no tempo da ira, pois aquilo que você viu se refere aos tempos, ao fim dos tempos. Então, essas visões, tanto essa como aquela primeira, elas tratam do fim dos tempos. Que personagem que estamos identificando se trata o pequeno chifre ou ponta? Esse pequeno chifre ou essa pequena ponta não é nada ninguém mais do que o anticristo, que se tornará o maior de todos os chifres ou governos, vencendo tudo e todos, inclusive o povo de Deus. Eu coloquei aqui, irmãos, que tudo e todos é homens e anjos. Porque ele não vai guerrear só contra a humanidade. Ele vai guerrear contra os anjos do céu também. E vai ser lhe dado tanto poder que ele vai derrotar alguém. Só para nós fecharmos aqui e terminarmos o culto, para você não ir para você ir para casa descansado. O anticristo, irmãos, ele vai se manifestar fisicamente no mundo. É um homem, o anticristo é um homem de carne e osso. É Satanás personificado. Ele vai ser possuído, dirigido e comandado pelo espírito de Satanás. Satanás vai se encarnar através desse camarada no mundo. Assim como Jesus, o verbo se tornou carne, lembra lá no começo? Ele quer imitar Deus, ele quer ser Deus, ele quer fazer tudo como Deus. Então ele vai também encarnar-se no mundo. Agora, por que ele vai fazer isso? Por quê? Porque antes dele aparecer no mundo, essa igreja que nós estamos vendo hoje na terra, ela não vai ser mais desse jeito. Ela vai ser duas. Vai ter uma igreja que vai continuar fiel à palavra, até o fim. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vai ter essa igreja, vai estar fiel. E vai ter outro povo chamado de cristão, de igreja também. Só que eles só vão chamar de cristão e de igreja, mas não é igreja. É uma sociedade de homem. É uma sociedade de homem, é um encontro religioso. E esses caras, irmãos, eles vão pecar à torta e à direita de tudo quanto é pecado que nós já vimos e outros mais. Por causa dessa igreja rebelde, o mundo todo vai se corromper. O mundo todo vai entrar numa pandemia espiritual e numa anarquia, onde todo respeito vai ser tirado da terra. Os princípios morais serão banidos.
Aí que começa os crentes fiéis ser perseguidos por essa igreja que não é igreja. E essa igreja vai preparar o terreno para que o anticristo chegue. Quando o anticristo chegar, o povo vai estar com sede de um líder mundial. O povo vai estar com sede de solução. O mundo vai estar quebrado financeiramente. Já está indo para isso. O mundo está quebrando, irmão. Você está, o mundo vai quebrar, o meu dinheiro no banco, o meu carro. Para com isso. Você tem que começar a dar glória a Deus. Tem que quebrar mesmo. Porque se ele não quebrar, o anticristo não vai aparecer. E se o anticristo não aparecer, Jesus não vem. Pastor, o senhor está dizendo para mim que a volta de Jesus está condicionada ao aparecimento do anticristo? É o que as escrituras estão dizendo. É sim. Tem que vir um cara ruim e fazer todo e quanto for tipo de maldade com a humanidade, para a humanidade olhar para cima e desejar a vinda de Cristo. Mas só que essa vinda de Cristo, para essa humanidade, não vai servir de nada. Porque o anticristo e os rebeldes, os hereges, serão lançados no lago de fogo e ranger de dentes. O negócio de Deus é com essa igreja que está aqui. Essa igreja que quer ir almoçar agora. Essa igreja que está aqui desde as 9 horas da manhã. É com a gente. O plano de Deus vai se cumprir. É conosco. Pode, irmã. Não, irmãzinha, quem já morreu em Cristo está livre de tudo isso, está guardado. Todos os que morreram em Cristo, estão guardados em Cristo. Vai ressuscitar, mas vai ressuscitar depois que o Senhor Jesus destruir esse sujeito aqui. Entenderam? Aí vai ser com a igreja, é outra parte. Mas é outra parte, é outro assunto à parte. Então você vai para casa hoje, amém? Você vai pensando o seguinte, que você está sendo avisado. E o influencer está solto. Cuidado. Porque nós vamos aprender aqui que ele vai enganar muita gente. Muita gente. E quem é que ele vai enganar? Quem não tem o nome no livro. Como é que você sabe se o teu nome está escrito ou não no livro? Como você sabe se o seu nome está ou não escrito no livro? Você tem nojo do pecado? Você odeia pecado? Você está procurando o caminho da santificação? Você está se ajuntando cada dia mais com o povo de Deus? Você tem orado? Você tem gemido diante de Deus buscando um avivamento para a sua vida? Porque é muito fácil a gente ficar, vive a tua igreja, vive. Não, é a sua vida. Você tem gemido, dizendo, Deus, eu estou no meio das trevas, mas eu quero ser luz, eu sou luz. O Senhor falou que eu era luz e eu quero ser luz. Onde eu chegar, eu quero iluminar. É desse jeito que você sabe. Essas perguntas, responde se o seu nome está escrito lá ou não. Responde para você. E a pessoa mais importante que precisa saber se o seu nome está escrito ou não lá é você. Não sou eu. E nem deve perguntar para mim, pastor, meu nome está escrito no livro? Olha, eu estou cuidando de você como crente, eu estou fazendo tudo que um pastor precisa fazer com você. Eu tiro seus bernos, eu tiro os seus carrapichos, eu lavo as suas manchinhas, eu deito o remédio nas suas feridas, eu ponho pão na sua boca. Agora, se o seu nome está escrito lá, não sei não. Essa pergunta não é comigo. Tem que perguntar para o Espírito Santo. Amém? Então saia daqui sabendo disso. Não precisa ter medo do anticristo. Mas você precisa saber que ele vem. Você precisa saber quem ele é. Você precisa saber quem ele está trabalhando. E cuidado para você não estar filiado na rede social dele.
Amém. Irmãos, essa mensagem continua no próximo domingo. Amém? Então, a conclusão da série será no próximo domingo. Outro aviso que eu preciso dar aos irmãos: no dia 20, sábado, nós temos culto dos jovens, aqui, culto dos jovens, e no dia 27, culto dos homens. E esses dois cultos são cultos com toda a igreja. Então nós temos aí bastante trabalho, né, Alice? Alice está ali. Pois não? Sábado que vem tem estudo das mulheres. A partir de que hora? 19 horas? Tá bom. Então, a partir das 19, sábado que vem, ensaio das mulheres. Os homens que estão aqui, nós temos um ensaio após o culto. Estudo das mulheres, obrigado, desculpa. Depois do culto aqui, nós temos um ensaio com os homens. Não vai ser muito longo, mas a gente precisa usar o tempo com todos que estão aqui, porque a gente tem algumas dificuldades na semana. Então, peço aos homens que a gente, sem mais delongas, né? Quem se programou para ficar, nós vamos investir um tempo aqui. Meus irmãos, último aviso. Nós vamos começar, após o término dessa série, que será no domingo que vem, nós vamos começar uma outra série de mensagens. E essa série de mensagens ela vai começar, pela ordem aqui que a gente está dizendo, na ceia, certo? Porque como a gente vai continuar essa segunda parte da mensagem do pastor Cláudio no domingo que vem, então a primeira série de mensagens será, a primeira mensagem da próxima série será na ceia. Vocês estão prestando atenção? Amém? Os queridos também? Os dois queridos? Obrigado, queridos. Vocês são queridos, viu? Dia 21, obrigado. Então, dia 21 vai ser o primeiro. E o que vai ser essa série, meus irmãos? Nós vamos fazer uma série baseada neste livro, que é A Medida de uma Igreja Saudável. A Medida de uma Igreja Saudável. Quantas pregações serão? Serão 9 pregações. Primeira pregação, revelando o mistério de Deus. Segunda pregação, a medida perfeita. Terceira pregação, refletindo a graça de Deus. Quarta pregação, uma trilogia divina. Quinta pregação, a fé em ação. Sexta pregação, esperança que permanece. Sétima pregação, amor, o maior destes. Oitava, medindo os nossos líderes. Ó, medindo a gente. É disso que está falando aqui. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Vocês acharam que ia ficar só com a gente? Ó, a próxima pregação. Medindo a adoração corporativa. É igreja. Fala aleluia, glória a Deus. Engraçadinha, né? Vai faltar, né? Nós temos 10, aí nós temos aqui depois, aqui junto com os pregadores, a gente vai avaliar, porque são 10 capítulos, são 9 mensagens, o 10º capítulo talvez seja um capítulo muito mais reflexivo, que é medindo a sua igreja. Então, assim, talvez não seja uma pregação, né? A gente tem que analisar isso depois. Mas 9 com certeza. Como que nós iremos fazer isso? Nós compramos para os irmãos, para cada família, um livro. Então, eu gostaria que cada família vai levar um livro. Por quê? Porque nós vamos pregar, mas você vai ter a oportunidade de se aprofundar. Porque nós não vamos chegar aqui, irmãos, e ficar lendo o capítulo, certo? Nós vamos pregar sobre o tema e fazer a aplicação, mas você pode se aprofundar. Você quer dizer então que você vai chegar aqui e você já sabe que vai ser pregado? Claro que não, né? Pastor, o irmão vem aqui e prega sobre o filho pródigo. A gente conhece a história do filho pródigo, mas cada um que vem aqui prega de um jeito. E Deus dá uma iluminação, uma aplicação. Então, por mais que você vai estar lendo o livro na sua casa, que você já sabe qual vai ser o tema da próxima pregação, com certeza a aplicação vai ser feita aqui no culto. Amém? Então, eu gostaria, irmãos, que rapidamente, cada representante de uma família, venha pegar o seu livro. Eu só tenho eu na minha casa. É um para você, tá? E um por família. Então, por favor, venham aqui pegar.
Isso mesmo, Cleusa. Fica à vontade. Pronto. Tudo bem, sem problema. Faltou alguém pegar? Espero que já tem. Amém, irmãos? Então vamos pensar o seguinte, ó. Vem, Ana, venha pegar, por favor. Deus abençoe. Então, irmãos, como eu estava dizendo, cada livro custa. Meus irmãos, ei, por favor. Eu sei que quando a gente ganha presente a gente fica alegre, mas vamos manter a ordem. Pela ordem. Cada livro custa R$ 69,90. Brincadeira. Esse livro, irmãos, é um presente da igreja para os irmãos. Amém? Amém? Então, você geralmente pode estar vendo igrejas que vêm e te pede coisas. Nós aqui damos. Mas livro é para quê? Para ler, irmãos. Para ler. Então, qual que é a sua parte? Você não comprou, você não pagou. O que você tem que fazer? Só ler, querido. Isso mesmo. Por que nós estamos dando um para a família? Um por família? Para um cobrar o outro aí. Patrícia vai pegar o livro. Fábio, você só leu até aqui? Ô, Patrícia, você não leu? É isso que a gente tem que fazer. Aproveita, irmãos. Sabe o que você faz? Por exemplo, pega lá um capítulo, 2 páginas. Ah, Meire, lê aqui em voz alta. Vai, eu vou ouvir você lendo. Agora, Israel, lê aqui em voz alta. Lê 2 páginas por dia. Casal. Para quem está sozinho é mais desafiador. Mas cria uma disciplina. Irmãos, vamos fazer. Aquelas casas que são sozinhos, por exemplo, lá na casa da irmã Z, então vamos ligar na casa da irmã Z, vamos ligar na casa da irmã Cleusa. Boa ideia, Cleusa, gostei da sua ideia. Vamos cobrar uma a outra aqui. Hã? Liga para o seu Manuel. Que livro, Cláudio? Lê você também, seu Manuel. Tá entendido, irmãos? Beleza? Então, qual que é a sua função? Ler. Amém? Aí você vai ler e você vai fazer o seguinte. Você vai ler e você vai falar, Senhor, usa os mensageiros, os pregadores dessa nova série que virá. Amém? Porque nós não vamos pregar o livro. Nós vamos pregar a palavra, a mensagem. Ok? Mas o livro está nos trazendo temas importantes. Qual que é o tema do livro que está aí na sua mão? A medida de uma igreja saudável. Nós precisamos ser uma igreja saudável. Agora, qual que é a medida? A gente vai descobrir juntos. Amém? Vamos orar, irmãos, agradecendo por esse culto? Vamos ficar de pé. Amém? Graças a Deus. Deus continue usando o pastor Cláudio. Domingo que vem nós temos a segunda parte dessa mensagem. Quero chamar o presbítero Péricles para fazer essa oração e agradecer. Amém? Ei, som. Graça e paz a todos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Amém. Bendito é o Senhor, Pai. Mais uma vez nós te louvamos e te engrandecemos por esse dia, Senhor. E te agradecemos, Senhor. Pai, te agradecemos pela tua boa e santa palavra, Senhor. Que nesta manhã, Senhor, ela penetre nas nossas entranhas, Senhor. Aleluia. E que ela continue permanecendo, Senhor. O Senhor, mais uma vez, nos balançou, nos sacudiu, Senhor. Amém. Nos colocou para pensar, Senhor. Nos colocou na posição de servos, de obediente, e na posição de alerta. Aleluia. Senhor, estas coisas irão acontecer neste mundo ainda, ó Deus, ó Pai. Mas o Senhor já está nos revelando ela, ó Deus, ó Pai. O Senhor já está nos alertando. O Senhor já está nos posicionando, Senhor, para nós podermos como agir, ó Deus, ó Pai.
Muito obrigado porque nós temos o Espírito Santo, Senhor. E que o Espírito Santo continue trabalhando nos nossos corações, na nossa mente, no nosso agir, ó Deus, ó Pai. E que nós continuamos, Senhor, dessa maneira, Senhor. Sermos sacudidos, Senhor. Para não nos conformarmos com este mundo, Senhor. Não sermos enganados, Senhor. Porque as coisas fake, Senhor, estão aí, Senhor. Estão trabalhando nos desejos, nos corações, ó Deus, ó Pai. Está engodando o mundo, Senhor. E as pessoas estão sendo enganadas, Senhor. Mas nós, segundo a tua palavra, a tua vontade, o teu querer, nós estamos sendo alertados, Senhor. Continue trabalhando na nossa vida, Senhor, para que nós possamos, como igreja do Senhor, não sermos, Senhor, aleluias, misturados, Senhor, mas nós sejamos separados, Aleluia. Senhor, Em que nome nós de sejamos o sal da terra, que nós sejamos a luz do mundo, Senhor, e que nós possamos crer cada vez mais em Ti, Senhor Jesus, porque o Senhor voltará para nos buscar, o Senhor voltará, aleluias, essa é a nossa esperança, Senhor, que nós sejamos fortalecidos grandemente nesta esperança, nesta verdade. Em nome de Jesus, amém, amém, e glória a Deus, amém. Levante sua mão para o céu. Que o amor de Deus e a graça do seu Filho Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja no nosso coração, não só agora, mas para sempre. Amém e amém. Saúde, seu irmão. Bom domingo para os irmãos e homens. Venham.